Bom dia, galera. Meu nome é Rogério, tá no ar mais uma videoaula e a aula de hoje é sobre planos, eixos e movimentos permitidos nas articulações. Eu precisava falar disso com vocês porque me perguntam muito sobre isso e parece que as pessoas têm dificuldade de entender como funcionam os planos, os eixos e os movimentos. Então sabe por que está difícil de você entender isso? Porque você está estudando os planos, os eixos e os movimentos separados. O que a gente vai fazer nessa aula é relacionar os três. Essa é a razão de ser dos planos, dos eixos e dos movimentos. Porque um conecta o outro aqui, tá? Então é isso que você tem que entender. Não estuda planos, eixos e movimentos separadamente. Você tem que entender o plano, o eixo que se encaixa nele e os movimentos feitos nesse eixo. Então isso que é importante vocês saberem sobre essas três estruturas aqui. A gente vai entender e é agora. Olha só, para você entender o que são os planos, eu trouxe aqui pães. Eu trouxe 3 pãezinhos, ó. Pensa que esse pãozinho é uma pessoa aqui, ó. Aí esse pãozinho aqui está dividido em anterior e posterior aqui, ó. Então tem um pãozinho dividido em anterior e posterior. Eu tenho um outro pãozinho aqui, ó, em lateral e lateral, mostrando as duas laterais, como se fosse uma pessoa também. E aqui eu tenho um terceiro pãozinho mostrando o que é a parte superior do corpo de uma pessoa e a parte inferior do corpo de um pãozinho aqui. Tudo bem? Então, o que você entende por planos? A gente tem 3 planos. Um plano é chamado de sagital, certo? Outro plano é chamado de frontal ou coronal e o outro plano é chamado de transverso. Ou transversal, tanto faz. Então plano transverso ou transversal. Então qual que é a diferença que a gente tem entre o plano sagital, plano coronal e plano frontal? Então, para você entender os planos, você vai ter que saber que esses planos são planos de corte, certo? São chamados planos de secção. Quando eu falar de planos de secção, esse primeiro plano que é chamado de plano sagital, para eu saber o que é o plano sagital, eu vou ter que pegar esse pãozinho aqui, então, e cortar ele no meio aqui, ó. Então eu vou cortar o pãozinho no meio. Nossa, tá duro o pão, hein? Olha só que legal, ó. Quando eu cortei o meu pãozinho aqui, ó, eu cortei ele, eu consigo separar ele, ih, que sujeira, em 2 laterais. Então eu dividi ele em uma lateral, ou seja, no lado direito e no lado esquerdo, certo? Quando eu corto o corpo numa metade direita e outra metade esquerda, eu estou cortando esse corpo no plano sagital. Então o plano sagital é um plano de corte onde eu corto meu corpo em direita e esquerda. Então quando você lembrar de plano sagital, você vai lembrar que é um plano de corte, é um plano de secção, onde eu vou cortar o meu corpo em direita e esquerda. Isso é o que é chamado de plano sagital. Basicamente esse que corta nosso corpo no meio é chamado de plano sagital mediano. Aí a gente tem os cortes parasagitais, tudo bem? Tem outros cortes, mas basicamente para a gente considerar o plano principal, eu vou cortar ele em plano sagital